De hoje, bastante conhecido no meio da comunicação geramabense, é Márcia Penedo. Márcia, boa tarde, seja muito bem-vinda ao nosso programa. Boa tarde, Michel. Boa tarde, Elisa, Romário, aos ouvintes da Rádio Vaza Barris. É uma alegria poder celebrar com vocês 30 anos dessa conceituada emissora. Márcia, para começar a nossa conversa, gostaria que você detalhasse para nós como foi o seu início na comunicação e especificamente a sua ligação nesse início aqui com a Rádio Vaza Barris. Eu já tinha uma amizade com Adalberto Moreno e já o conhecia, né? E em 1995 estávamos em um local e ele me fez um convite para fazer parte da equipe do plantão esportivo aqui da emissora. Eu aceitei, né? Não entendi por quê. E ele disse: Não, você tem uma voz muito boa, vamos. E começamos em 95, foi isso. Comecei aqui com um plantão esportivo que acontecia aos domingos, com a transmissão do campeonato jeremoabense, né? A gente fazia essa cobertura. E junto à equipe de esportes, né, entrei para somar aí, ajudar a fazer o plantão esportivo. Consequentemente, né, houve um convite para fazer parte da grade mesmo de funcionários, trabalhando com a minha amiga Sueli Santos, e juntos, né, fazíamos aí o trabalho também de técnico, de locução. Isso tudo em 95. Isso em 95. Márcia, foi quanto tempo que você passou aqui pela Vaza Barris e assim um momento marcante que você lembra, ou se não lembra, a gente perdoa, entendeu? Que pra você relembrar aqui pra gente, o momento que mais marcou a sua passagem aqui pela a Vaza Barris. Eu passei aqui um pouco mais de 4 anos, não foram 5 anos não, mas eu não lembro com precisão, mas 4 anos e alguns meses. Foram muitos momentos, né? A gente tem assim com muito carinho as lembranças das transmissões esportivas. Posso dizer assim que foi um marco mesmo na minha vida, uma equipe especial, né? Era eu, Sueli, Adalberto, Ramos Filho, o saudoso Lubrasa, Luiz Montalvão, e Gilvan era dessa época? Gilvan Ferreira, né? Ele também fazia pista. E a gente assim se ajudava muito. Cada da transmissão era sempre uma alegria, um sucesso. E a gente também tinha assim momentos marcantes dentro da questão da cobertura de eventos, cobertura da política, né? O fato de ser a pioneira, o fato de ser a única rádio, garantia ainda mais que as pessoas todas, né, estavam ali acompanhando, e aí a gente fazia tudo com muito amor, né, com muito zelo. Mas assim, eu vejo que, para mim, o plantão esportivo, as coberturas de eventos, né, foram muito marcantes. Você acabou de citar a Márcia, que fez parte da equipe no ano de 95. A rádio ainda estava no seu início, visto que entrou no ar oficialmente, em caráter oficial, no ano de 94. Sim. Você, com sua experiência, o que pode nos dizer de mudança no que diz respeito a fazer rádio naquela época e fazer rádio hoje? Você consegue fazer esse link de mudanças, se era diferente, como era a receptividade do público geramabense naquela época para hoje, quando se fala de rádio? Quanto à visibilidade do público, a gente sabe que hoje, pelas ferramentas tecnológicas, né, existe uma facilidade maior em interagir com o ouvinte. Mas naquela época, em termos de acolhida, a acolhida era intensa. E eu creio que naquela época talvez fosse até maior pelo fato de sermos a única rádio na cidade, pelo fato de estar tudo novinho, tudo começando, e as pessoas apoiaram muito, muito. As maiores diferenças a gente sabe que é justamente nessa questão da técnica. Trabalhávamos com uma mesa muito pequena,
não é, com um gravador, e eram várias fitas, os comerciais, a gente tinha que colocar uma fita, depois trocava, colocava outra, e o LP, não é, aquele disco, porque a gente começou sem CD, e era o discão, não é, que muitas vezes a gente tinha que se virar ali. O plantão esportivo, eu colocava um fone, mas de um lado eu ouvia uma rádio, do outro eu ouvia outra, e ainda deixava um pouquinho assim, um espaço para ouvir outro rádio para pegar a informação. Porque a gente não tinha essa facilidade que hoje a gente tem com a informática, né, com a tecnologia, com a internet, e você interage rápido, recebe rápido, é momentâneo. Né? Naquela época a gente tinha que se virar mesmo. Então, no caso, o plantão esportivo, aquelas informações que, para trazer um exemplo, o Campeonato Baiano, você tem que estar ouvindo uma outra rádio para você poder trazer aquela informação. Acompanhava os jogos. Sim, os jogos para poder trazer a informação que hoje é simultânea pelo site. Isso. Então, você tem que estar ouvindo a rádio. Então, no caso, como diz o Rubinho Freitas, que ele dizia bem assim, hoje você não trabalha em rádio, hoje você vai brincar. Antigamente, realmente era trabalhar em rádio. Intenso. Por conta dessa correria. E a questão quando veio para a fita, como era que vocês faziam para escolher tal música? Por exemplo, tinha lá uma fita de Amado Batista, ouvindo, eu quero ouvir a música Folha Seca. Como é que você fazia para saber se estava naquela música certa, ou se você não chegou a esse período? Normalmente a gente deixava separada, né, uma seleção de músicas que eram mais tocadas, né, e deixávamos com uma identificação. Né? Mas a maioria, a gente usava mais as fitas como comerciais e as músicas nos LPs. Né? Era o que nós tínhamos aí, de um acervo muito grande. Mas quando acontecia de ter lá na fita, né? Quando acontecia de ter lá na fita, a gente já deixava separadinho, porque senão não tinha como procurar. Não é? E diga-se de passagem que era aquela mesma dinâmica de ser locutor e de ser operador. Né? Então, você fazia duas funções, como ainda existe em algumas emissoras hoje. Naquele início, os pedidos musicais eram feitos somente por cartas, ou você ainda chegou aqui na Vaza Barris a receber ligações relacionadas a esse tipo de pedido? Recebemos muitas ligações, a questão das cartas, a questão das ligações eram constantes, né? E aparecia muita gente também, vinha visitar e deixava o recadinho ali na recepção, aquele pedido. A gente fazia um quadro, o programa que eu apresentava era... quando minha amiga Sueli, ela saiu, eu acabei ficando nesse programa, que é A Tarde é Nossa. A Tarde é Nossa, Márcia. Isso, e a gente tinha um quadro lá que era de coração para coração, que fazia um sucesso. Era o que? Era mensagem? Era mensagem. Os namorados? Mandava um recadinho aí para namorado, para amiga, e era assim, maravilhoso, né? O programa ele é bem dinâmico, assim, na questão de atender a diferentes ouvintes. Porque cada programa também tem um público-alvo. Sim. Né? E não, sim. A Tarde é Nossa, eu começava meio-dia, fazia uma sequência de MPB, né? Era uma hora de música popular brasileira, e depois começava com A Tarde é Nossa, que ia até às 16. Nossa conversando com o Joselito Santos, ele falou sobre o programa que ele apresentava e citou uma característica específica do programa, que era feito para um público de uma certa idade, tocava um certo tipo de música, e você acabou de falar sobre esse quadro dentro do seu programa, sobre as cartas, as declarações. Eu lhe pergunto, você tem lembrança de algum fato inusitado que envolveu alguma declaração de algum casal, um homem para mulher ou vice-versa? Sim, a gente recebia assim, namoros que aconteceram por aqui, né? Declarações que eu recebi uma vez ao vivo, o rapaz ligou e eu morrendo da risada, naquela folia toda. E assim, foram muitas histórias de amor que foram construídas nesse programa. O público-alvo do meu programa era jovem, né? Era um programa bem voltado para a questão da juventude. Mas, assim, atendia a todas as pessoas. E todas gostavam de participar, principalmente de Coração para Coração. Ô, Márcia, e sobre o rádio, que eu chamo o rádio moderno, o rádio com imagem, o que é que você acha dessa tecnologia? Assim, algumas pessoas, a exemplo, eu sou contra, não vou mentir para você, porque assim,
Mas, por um lado, eu vejo que o rádio tem que acompanhar a modernidade. Mas acabou-se aquela surpresa do ouvinte vir aqui para conhecer. Idealizar. Eu tô vendo ele já na imagem, não vou lá não. E antes tinha essas várias visitas, porque tinha aquela surpresa da voz. Conheço a voz, mas não conheço quem é de fato o dono da voz. O que é que você acha do rádio com imagem hoje? Eu acho interessante, acho que é produtivo, né, que pode assegurar também essa questão de qualidade e desenvolvimento que a gente precisa acompanhar. E, por outro lado, eu penso também assim, né, que a gente precisa evoluir. Eu gosto muito de dizer que no rádio a gente precisa evoluir, porque uma imagem não quer dizer que é uma evolução ou que você está acima de qualquer outra. Uma vez que a gente tem a maioria das rádios, inclusive pessoas que nem têm uma rádio, mas tem um equipamento, um microfone bom, uma mesa de som e vai lá e faz a sua rádio web, né? E porque a música a gente ouve fácil. E o que a gente precisa hoje, na minha opinião, é ter um diferencial, principalmente no entretenimento, né? Porque jornalismo também, o jornalismo hoje ganhou um espaço muito grande dentro do rádio. Tem rádios aí que se preenchem praticamente de notícia, né? Mas eu ainda vejo que o nosso desafio, mesmo com a imagem, é poder desenvolver um entretenimento que assegure as pessoas de que elas estão ouvindo algo de qualidade e de que existe essa interação, porque a imagem eu penso que não é tudo, né? O desafio de continuar fazendo rádio, evoluindo, mesmo com essa dinâmica toda, eu acho que é muito grande. Márcia, você citou um ponto interessante que às vezes eu já cheguei a discutir isso em roda de conversas com profissionais, com colegas, sobre essa temática da evolução do rádio. Você citou que hoje existe, realmente, nós sabemos que existe uma facilidade, qualquer pessoa que tem acesso à internet pode ouvir qualquer tipo de música, o cantor, o lançamento, mas no rádio é diferente, né? Principalmente quando você vai ouvir um programa musical que tem um locutor, o entretenimento, é diferente você ouvir uma música por ouvir do que ouvir um programa de rádio com o locutor interagindo. Principalmente a dona de casa, sim, falando especificamente nesse sentido, que está ali fazendo alguma coisa, escutando rádio, aí entra o locutor ao vivo, produz aquele entretenimento. Ou seja, por mais que exista essa facilidade, eu penso dessa forma, por mais que exista essa facilidade de você ouvir música em qualquer situação, mas é diferente você ouvir música no rádio com entretenimento, com uma boa locução. Realmente esse dinamismo no rádio traz essa diferença. Por isso que eu penso que mesmo com o avanço da tecnologia, o rádio sempre vai continuar sendo forte. Isso. E é exatamente com essa realidade que a gente leva em consideração que o locutor, ele tem um dom, ele precisa ter um dom, né? Existem profissionais de rádio e existem locutores, né? Às vezes as pessoas acham que o fato de você ter um microfone garante que você seja um locutor. Tem pessoas que falam, né? Mas não conseguem desenvolver esse entretenimento. Sim. Porque, assim como na escola, o coordenador é a alma, o professor é uma alma ali, é alguém que é responsável. Na comunicação, o locutor, ele precisa ter essa alma, ele precisa ter esse dom. Porque aquilo que a gente viu, para tocar música, você ouve em qualquer lugar. Mas o desafio de entreter, né, é algo exclusivo de quem tem talento, né, de quem vai também estudar para desenvolver esse talento. E o que a gente percebe hoje é que é uma realidade muito triste, uma carência muito grande de profissionais de rádio. Hoje, Márcia Penedo, como é que está? Márcia era Márcia do rádio, hoje é Márcia, como é que Márcia está hoje? Eu antes mesmo de ser a Márcia de rádio, eu já era Márcia professora, né? E aí, quando eu comecei aqui, eu já lecionava, né? Eu lembro que eu dava aula lá na João Paulo II, saía de lá, vinha direto para Vaza Barris, ficava até 4, saía daqui, ia dar aula no Educandário, que era um colégio particular que tinha aqui. Ficava... Não, era Educandário Dr. Fausto. Que tem uma Dona Lenira. E aí eu ficava no Educandário até 17h30, chegava em casa, me preparava para dar aula no São João Batista.
já era essa rotina. E hoje eu continuo dando aula, né? Quando eu saí daqui, passei um tempo fora de rádio mesmo. Quando nós começamos em 2008 com a Jeremoabo FM, eu estava lá na equipe, passei 10 anos e 6 meses aproximadamente. E sempre estou por aí, não é? A comunicação é uma paixão. Eu amo, não é? A minha briga é com o tempo. Conciliar as atividades. Você, no início de nossa conversa, falou que recebeu o convite para fazer parte de uma equipe esportiva. Eu lhe pergunto, como foi a sua estreia nessa equipe esportiva aqui na Rádio Vaza Barris? Foi ótimo, assim, primeiro porque eu gosto de esporte, né? Principalmente de futebol, mesmo sabendo que naquela época eu jogava vôlei. Mas a gente, assim, e o que prioriza é o futebol, mas para mim a cumplicidade, eu lembro, vocês me perguntaram, mas eu vou ter a ousadia de responder, porque eu lembrei, algumas pessoas perguntam, né? O Romário disse, a Márcia Santos. Quando eu cheguei aqui, já tínhamos... Eu falei fora do ar. Aí eu vou explicar. Manter o segredo. Joselito Santos, Rosineide Santos, Sueli Santos. E aí eu lembro que Ramos Filho brincava mesmo comigo. Ai, não, Márcia Santos não. Menina, que tanta gente santa é essa aqui? Vai ser Márcia de Penedo. Não é? Ela não veio de Penedo, depois ela vai ser Márcia de Penedo. E foi curioso que pegou. As pessoas não adotaram o mas ficou Márcia Penedo. E essa cumplicidade, esse carinho da nossa equipe, principalmente da equipe esportiva, era visível. A gente saía após as transmissões e nos divertíamos, construíamos muito, e eu posso dizer que dentro do plantão esportivo é algo que eu me alegro, porque a interação, alguém diz assim, Márcia, como era que interagia naquela época, mesmo com o telefone? Né? Alguém que estava longe, mas ligava querendo saber, né? E eu vejo que aqueles momentos ali foram muito especiais. Qual foi a primeira cobertura que você participou? Eu creio, não tenho lembrança assim, se foi mesmo transmissão de política. Foi uma transmissão, resultado de política. Mas a gente fez a cobertura também da morte de Dom Mário, né? Algumas festas também, principalmente festas juninas, né? A gente tinha sempre esses eventos aí para dar conta. Pronto, Márcia, nós estamos chegando ao finalzinho da nossa conversa. Agora eu deixo o espaço para suas considerações, agradecimentos finais e falar um pouco sobre a emissora, visto que próximo domingo, 30 anos de Rádio Vaza Barris. Eu agradeço intensamente a oportunidade de estar aqui com vocês, de ter feito parte dessa equipe, né? Eu poderia, assim, eu citei muito os nomes das pessoas do plantão esportivo, do esporte, porque foi como tudo começou. Mas aí estende-se, né, uma gratidão a amigos que eu construí aqui, como Gilson Lima, e a todos os outros que certamente irão passar por aqui ou já passaram. A Rádio Vaza Barris, o fato dela ter sido pioneira, o fato dela ter sido construída com a identidade, né, uma identidade católica. Mas ainda assim a gente percebe que o processo de evolução garante que o anúncio é de Jesus Cristo, né? E atende-se a diferentes pessoas de diferentes religiões, levando a mensagem de amor que é Jesus. Né? Porque algumas pessoas talvez até naquela época tenham resistido pelo fato de ser uma rádio católica. E a todo momento a gente sempre levou esse anúncio de quem é o amor, de quem é a paz, que é Cristo. E por isso nós alcançamos pessoas de diferentes lugares, diferentes religiões, diferentes comportamentos e condutas, mas que ajudaram a fazer a Rádio Vaza Barris. Durante esses 30 anos, a gente olha e diz, qual é o nosso desafio? Não é só manter, né? Mas é continuar fazendo história a partir de uma comunicação que é desenvolvida com muito profissionalismo e amor, porque se a gente não ama aquilo que faz, a gente não consegue deixar resultados. E quando você olha para trás, você vê os frutos de tudo aquilo que foi construído
Eu lembro que algumas pessoas diziam assim, essa menina ela tem um perfil de FM, não é de AM. Desde aquela época eu dizia assim, meu Deus, onde eu vou encontrar meu perfil de AM? É que ele né? tem aquela voz mais aveludada, né? Era uma exigência toda. E ainda assim eu dizia, gente, como as pessoas acolhem. Como as pessoas acolhem. Né? Então, a minha gratidão é porque antes mesmo chegando aqui, como Márcia, a Márcia professora, foi aqui que eu nasci, Márcia Penedo. Né? Então, a minha gratidão é intensa pela história, pelos profissionais, pelos padres, pelos diretores, pelas pessoas que ajudaram a rádio a ser o que é. E o que poderá ainda ser, não é? Porque a gente vive de sonhos. Agradeço e parabenizo a todos.